eu sou a Alexandra Rezende e esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. E eu tenho uma convidada incrível hoje que vai trazer uma história linda pra gente. Porém, antes de eu chamar ela, eu quero te falar para você seguir as nossas redes sociais do nosso programa, Razões para Continuar, tanto no meu Instagram quanto no canal do YouTube, tá bom? Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. E quero te falar também dos nossos patrocinadores, pessoas que pegam junto com a gente para que esse programa continue alcançando muitas vidas. Quero começar com o Estúdio Ana Sabino, para você que quer dar um upgrade na sua saúde, fazer realmente a mudança radical em questão realmente da saúde da mulher. Chama a Ana, ela é especializada na saúde da mulher, ela traz um treino maravilhoso para você. Para você que também não gosta de academia, gente, ela tem um estúdio, então é muito melhor você treinar no estúdio, muito mais reservado e um atendimento personalizado. Então, a rede social dela tá aqui, sigam ela e não esqueçam de falar que viu aqui no nosso canal, viu? Também temos a doutora Karine Lipari, influencer, uma dentista excelente no que faz, tem uma qualidade excelente e ela está localizada aqui na Praia Grande. Para você que deseja fazer sua restauração, limpeza, procure a doutora Karine, conheçam o trabalho dela e outra, gente, o consultório dela é incrível, é um cantinho tão humanizado, tão bom, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E para você que, assim como eu, deseja receber amigos, ama receber pessoas, compartilhar da mesa e quer realmente um serviço de excelente, de buffet móvel, coquetel completo, eu faço para vocês conheçam Sabor e Delícia, gente. Elas fazem coisas incríveis. Tudo da área de festa, salgadinho, bolo, doce, tudo que você precisa para a sua festa, a Sabor e Delícia faz. Então chame eles também. Temos também a Predilecta, para você que deseja dar uma repaginada na sua casa, que realmente está querendo mudar o ambiente. Eles têm todo o planejado que você precisa para reformar o seu apartamento, para deixar tudo impecável e único. Sigam a rede social dele. Quero agradecer também a Lugano, esse ambiente incrível que nós estamos. Uma cafeteria maravilhosa localizada aqui na Praia Grande, na Avenida Brasil 110. Gente, quer tomar um café com a amiga, quer realmente compartilhar e dar boas risadas, vem para Luganos. E agora chegou a hora mais esperada, apresentar para vocês a nossa convidada. Gente, pense numa mulher que me inspira em coragem e ousadia, é ela, a Rose Barros. Bem-vinda, Rose! Obrigada, gente. Muito obrigada em aceitar tomar esse café comigo hoje. Eu estou muito feliz que você aceitou nosso convite. Imagina, o privilégio, gente, é todo meu. E com café, né? É melhor ainda, né, Rose? Melhor ainda. Gente, prazer, meu nome é Rose Barros. Aqui na região muitos já me conhecem. Há um tempo, né, já que a gente tenta e as agendas nunca batem. Inclusive hoje está bem corridinho. Mas a gente vai tentar aí, porque para o Senhor, para o servir, a gente nunca fala não, né? É verdade. E ainda por cima, com essa linda aqui, eu me sinto lisonjeada, privilegiada, porque a gente tem aí servido aí ao Senhor através das nossas vidas, trazendo transformações, né? Sendo instrumento dele, né? Então, eis-me aqui, minha amiga. Pode falar aí o que você quer, que eu estou aqui. Gente, o nosso programa hoje ele é muito especial. Eu trouxe a Rose para comentar com a gente, porque a Rose, né, algumas pessoas que vão assistir agora já sabem um pouco da história dela, mas ela vai contar também qual é a história dela, que ela tem superado todos os dias. E por que eu quis convidar a Rose aqui? Porque ela ainda está num processo, mas ela mostra que mesmo no processo dá para a gente sorrir, dá para a gente continuar crendo, dá para a gente ter fé, dá para a gente continuar realmente não desistindo. Então, Rose, conta pra gente um pouco da sua jornada. Fica à vontade. Na verdade, assim, muita gente, aliás, a maioria das pessoas, né, me conhecem do modo público por conta realmente da minha história contra o câncer, da luta contra o câncer, né? E eu costumo dizer que existe uma Rose Barros além do câncer, né? Claro, reconhecendo que a superação dessa guerra entre a luta, da luta contra a morte, né? Essa guerra para viver, essa superação diária, ela é com certeza a minha maior marca depois da marca de Cristo, né? Mas existe
uma Rose muito além da história do câncer, né? Existe a Rose mãe, né? A Rose amiga, a Rose que realmente acolhe, a Rose que realmente nos inspira, não somente por conta da doença, né? E não é isso que a gente quer fazer. E é isso que a gente quer falar, né? Assim, porque a gente percebe, principalmente nos dias atuais, né? Existe um engajamento, né? Muito maior, um impacto muito maior quando você está ali contando uma história triste, né? E, de fato, assim, a minha história, particularmente, ela é regada de muito sofrimento. E a luta contra o câncer em si, o câncer acaba enriquecendo, né? Mais ainda, né, Rose? Mas eu decidi que a minha história não ia virar um drama mexicano, né? E é esse o ponto, Rose. E é esse Decidir não fazer do diagnóstico da circunstância uma novela mexicana, gente. Exatamente. Há muitos anos atrás, eu tenho uma amiga chamada Luciana Mello, inclusive jornalista, radialista, eu sou do Nordeste, e uma vez ela falou isso para mim, certo? Até hoje todo mundo me cobra, escreve o livro, conta seu filme. E aí ela falou para mim, amiga, um dia que você fizer, não transforma isso no drama mexicano. E eu falei, pode deixar. Então, o que eu levo, na verdade, é que eu vivo contrariando os diagnósticos. Eu sou uma paciente oncológica com câncer metastático. Hoje ele é centralizado, a metástase na coluna e tem um ponto no pulmão. Hoje meu diagnóstico é esse, mas ele já reincidiu em várias partes do corpo. A minha luta contra o câncer ela já existe há mais de 20 anos. Não é que eu estou há 20 anos todos os dias com câncer, eu tive intervalos. Nesses intervalos, eu tive um período de 5 anos livre da doença e depois mais 6 anos livres. Então, ele reincidiu algumas vezes em alguns órgãos. E eu estou tentando resumir, né, porque não dá para a gente estender aqui, a gente não tem esse tempo hábil para contar isso. Mas, e eu costumo falar que quando uma doença vem, uma doença crônica, que cientificamente é um diagnóstico de morte, Sim. entra um furacão na sua vida, porque ela mexe com tudo. Mexe com estrutura familiar, estrutura física, emocional, psicológica. E no meu caso, eu tive a doença ainda solteira, mas a princípio ninguém falou para mim que era câncer, eu era muito nova. Fiz o tratamento, fiquei curada. Depois de 5 anos, eu já estava casada, tinha 2 filhos e meu filho ainda bebê. Eu recebi o diagnóstico que era câncer e eu estava casada, uma família formada, linda, propaganda de margarina, né? Tem um casal de filhos, a Vitória e o Vitor, na época os dois eram meu filho recém-nascido, minha filha tinha 2 anos e 3 meses. Então, minha filha tinha 2 anos e 3 meses, meu filho recém-nascido, foi quando eu descobri que estava com câncer. E nesse mesmo período, foi o período dos dias de resultado de biópsia, meu esposo saiu de casa. Uau. Então, a gente ficou ali, essa luta foi difícil, com 2 crianças pequenas, e mais difícil ainda as coisas que eu ouvi, né? Então, ele deixou muito claro que essa luta não era dele. E eu fui lutar contra isso. E é uma estatística que a gente sabe que tem, né, Rosa? Essa questão do abandono, né? Seja do cônjuge, seja de um parente, de um amigo, da família. Infelizmente, quando você recebe um diagnóstico, as pessoas elas não sabem lidar com essa situação e tá tudo bem, né? Porque, querendo ou não, a questão é nossa, né? Falar mais sobre o outro, né? Mas a gente precisa muito desse apoio familiar. E muitos pacientes, pelo menos eu e você vivemos isso com pessoas próximas, e você viveu pessoalmente, com pessoas sérias, muitas pacientes são literalmente abandonadas. Total. E se vê realmente na luta e também com as dificuldades reais, né?
Mas o que eu posso falar é que, assim, o que me faltou no matrimônio, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, eu tive em redes de apoio da minha família e de amigos, mas é claro que sempre fica aquela falta, né? Mas eu fui, enfrentei o câncer junto com meus filhos pequenos e todos os agravos que vieram. Eu tinha um padrão financeiro, esse padrão caiu. E aí, sucessivamente, aconteceram uma série de coisas durante 5 anos, entre a luta contra o câncer e as outras mazelas que foram surgindo no caminho. Após 5 anos, eu tinha vencido isso, estava livre do câncer. No meu casamento, nós tentamos uma restauração e não deu certo. E nesse período aconteceu tudo isso e tivemos a separação definitiva. Eu, que era do Nordeste, vim embora aqui para São Paulo, porque já fazia o tratamento aqui. Sim. E recomecei minha vida aqui. Nossa, E esse recomeço realmente é bem desafiador, né, Rose? total, desafiador. Local, para mim, esmo de tudo, desconhecida, enfim. Mas estava ali recomeçando. Uma luta difícil, mas estava conseguindo. E quando eu cheguei em um período que parecia que ia, que já estava bem, a doença voltou de novo, que é esse processo que eu vivo desde então. E nesse período, eu passei por várias situações. Fui desenganada, já fiquei de home care, já entrei em estado terminal, fiz cirurgias, várias sessões de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, usei bolsa de colostomia, cistotomia, sonda de alimentação. Então, teve um processo que eu, para defecar, urinar e me alimentar, eu dependia de acessórios. E fiquei sem andar. Fiquei sem andar. Fui condenada a ficar sem andar. E depois de um tempo, também fiquei sem memória durante 4 meses. Nossa, Rose, essa parte eu não sabia. 2021. Mas muitos que vão assistir acompanharam esse processo. Mas estou aqui, vencemos todos esses processos e estamos vencendo até o dia de hoje. É isso que me admira em você, sabe, Rose? E porque eu conheci a Rose, né, nesse início, né, até pela jornada que eu passei também. Você foi um apoio emocional que eu tive, de coragem, mesmo passando pelo processo. Mas é o incrível de ver que você, eu nunca vejo, por mais desafiador que sejam os dias, quando você posta chorando, né, aquela questão do desabafo, e por mais que você poste um vídeo assim, mas a gente vê que ali naquele choro tem muita determinação e muita coragem de continuar, de não desistir. É entendendo que Cristo, quando ele ia para a cruz, ele sabia o que estava para acontecer com ele, né? E ele não desistiu da cruz dele. E pensando a gente como cristã, que o caminho da santidade, enquanto nós estivermos aqui, nunca seremos totalmente santos, né? Perfeitos, só após a volta de Cristo. Mas entendendo que na busca dessa santificação é andar semelhante a Cristo, a gente entende que ele sabia o que ia acontecer. E mesmo ele sabendo que a cruz o esperava, ele não abandonou a cruz dele, né? Entendendo também que a alegria do Senhor é a nossa força, eu falo que eu sou uma pessoa muito feliz. É claro que às vezes, e na maioria das vezes, quase todos os dias, o sorriso no rosto, mas a vontade de chorar interna, ela é permanente às vezes. Mas eu falo que eu sou uma pessoa feliz. É a escolha, né, Rose? É você escolher realmente não se entregar, né? Não se entregar. Não é sempre que eu estou alegre. Sim. Mas a felicidade, ela me domina, de fato, porque a minha força está em Cristo. E aí, pensando nisso, eu resumi aqui, bem resumido a minha história, porque o que eu quero falar para os seus seguidores é que viver no processo não é um sinal de fracasso. É isso.
sabe? Não é. Na verdade, eu acho que quando Deus nos escolhe, Ele sabe exatamente com quem que Ele pode contar, né? E eu vivo literalmente contrariando os diagnósticos, entendendo que um diagnóstico de um câncer ou de qualquer outra doença que seja crônica é só um diagnóstico. Não é um atestado de óbito, né? Um atestado de óbito, você já morreu. Então, pelos diagnósticos, eu particularmente, eu estou morrendo. Mas eu costumo dizer que enquanto eu estou morrendo, eu estou vivendo. Sabe? Então, assim, viver para mim é viver todo dia. Quando você passa pelo que eu passei e pelo que eu passo, inclusive agora, nesse momento, eu estou com um diagnóstico que é improvável. Né? Faz menos de 40 dias que eu recebi o diagnóstico que a metástase da coluna ela se alastrou de uma forma que os tumores eles estão incontáveis. São pequeninos, né? Mas são malignos. Mas esses tumores foi o mesmo tumor que quando saiu, que eu fiquei sem andar, e o médico disse que eu não iria me levantar, eu não sabia quantos dias eu iria viver, mas levantar eu não me levantaria, e eu me levantei, eles são os mesmos, né? E eu fiquei de pé e eu voltei a andar. E antes que alguém pense que eu sou insubordinada ao tratamento, eu não sou. Eu sou uma das pacientes mais subordinadas, disciplinada, porque eu entendo que obedecer também à medicina é uma obediência a Deus. Sim. A inteligência para os médicos vem do Senhor, né? Na nossa mente, a inteligência que vem para que a gente aprenda a fazer vem na nossa mente. Então a gente não pode negligenciar isso. Exatamente. Então, assim, mas eu realmente tenho alguns atos de ousadia, de fé. É fé, né, Rosa? A fé, ela precisa de uma ação correspondente. Então, assim, e quando você fala isso, me vem quando você falou para mim assim, Alê, eu tenho um diagnóstico de um câncer na coluna e eu não posso andar. Mas você está andando. Eu sei que não é fácil, porque você sente dores e tudo mais, mas você está andando. Então, assim, para o seu médico, é a famosa questão de falar assim, por que isso está acontecendo se o seu diagnóstico fala que não? Exatamente, exatamente. E assim, não há explicação, né? Mas, da mesma forma, quando nós estamos em um sofrimento muito grande, que a gente não entende, mas o nosso papel é confiar mesmo sem entender, a gente leva também a medicina a confiar mesmo sem entender. Você veja como servir ao Senhor, andar com Ele e viver sobre o milagre é tão contagiante que a nossa história, automaticamente, ela leva quem está conosco, seja família, amigo e médicos, ser atraídos por isso. É verdade. Né? Porque a gente acaba atraindo aquilo ali e todo mundo acaba tendo que concordar. Porque não é uma coisa que eu estou contando. Talvez você que vai ouvir agora, pela primeira vez, pense que é uma história que está contando, né? Mas se você entrar na minha vida e você ver os registros anteriores e começar a acompanhar, você vai ver que isso é algo diário, isso é real, ele acontece. E tem gente que realmente não entende. E não é que todos os dias nós somos fortes, e não é que todos os dias nós estamos bem, sim? Mas é que nós aprendemos a viver com esses altos e baixos, entendendo que vai ter dias que amanhã talvez eu acorde e eu não consiga levantar, porque acontece, sabe disso? Quase todos os dias é uma guerra para levantar, porque as dores até o corpo. A gente faz um ritual, né? Água quente, é adesivo, é remédio, é alongamento, mas enfim. É uma luta contra o corpo, né? E tem dias que a gente não consegue levantar mesmo. Tem dia que a gente é realmente o paciente oncológico, com a metástase ali gritando de doer no seu corpo. E tem dia que parece que a gente não tem nada. Tem dia que a gente parece não ter nada.
Mas essa luta contra isso, ela é todo dia. E ela é todo dia quando a gente decide viver. Tem muita gente que pergunta, como é que você aguenta? E eu aguento assim, procurando viver todo dia. Então eu cuido do meu espiritual, que é o buscar a Deus sobre todas as coisas. E aí depois disso, todas as outras coisas me são acrescentadas, né? Difícil a vida é, mas eu não sou uma pessoa de sucesso, como o mundo ao modo da sociedade, pela visão do mundo, mas eu sou uma pessoa muito próspera aos olhos de Deus e para quem convive comigo vê isso. Quando eu falo isso, eu falo assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho patrimônios, eu não tenho riquezas, porque eu não tenho nada que tem preço. Mas eu tenho tudo aquilo que tem valor, sabe, Além? E aquilo que tem valor torna a gente muito próspero. E isso é a vida, é viver, entende? É viver realmente. E quando a gente procura viver, entendendo que a vida é isso, é procurar o que tem valor, não tem como a gente não conseguir enfrentar qualquer doença. É verdade. Você tocou em 2 pontos, né, pra gente alinhar essas questões. Você tocou em 2 pontos. Primeiro, saber realmente entender que independente do que você está vivendo naquele dia, você se posicionar para fazer, né, diferente. E a gente não está falando que é fácil, não é. É desafiador, como ela mesma falou. Para quem está passando por um processo oncológico agora, que nem é o caso da Rose, ou que recebeu um diagnóstico, você entender que o processo é doloroso, mas se você se posiciona, você vive coisas maiores, né? E outra questão que você falou também é sobre a mente. Sim. Eu lembro que uma vez eu conversei com você sobre isso, vou trazer aqui agora. Na minha jornada do câncer e tudo mais, eu conheci muitas pessoas que passaram pelos processos, infelizmente vieram a óbito, mas não foi por causa do câncer, Sim. foi por causa da mente. E a gente falando no modo cristão, você é o que você declara. Sim. E tem pessoas que falam assim, porque eu tô doente, porque o meu câncer, porque não sei o quê. Isso muda muito, né, Rose? Muda muito a nossa vivência. Porque eu nunca me vi doente. Da mesma forma que eu vejo você, você não se vê doente. A Rose é essa pessoa que tá ali, continua a vida dela, mesmo com o diagnóstico gravíssimo. Porque a gente sabe que sobre o diagnóstico é um diagnóstico gravíssimo. Mas tá ali, ó, crendo, falando, vivendo, e isso é fé, é se posicionar. Porque muita gente fala assim, eu vou ser curado, Deus vai se curar. Só que não tem uma atitude correspondente para isso. Sim. E o fato de não ter essa atitude não vive o milagre. A palavra é o que está em Provérbios, né? Da nossa boca sai palavra de vida e palavra de morte. E sabe de uma coisa? Eu tenho fé em Deus para me curar. Eu sei que eu tenho essa fé. E eu sei que Deus pode me curar assim, ó. No piscar de olho, no estalar de dedo. Mas existem curas que elas são instantâneas e existem curas que elas são processuais. E existe também aqueles que o Senhor vai decidir não curar. Sim. Entende? Então, quando Paulo ele pediu para o Senhor tirar o espinho da carne dele, o Senhor disse que a graça dele o bastava. Então, a minha fé, eu tenho fé para isso, mas a minha fé, ela é racional. Entendendo que, ainda que eu tenha fé para que Deus me cure, ainda que eu entenda que Ele tem o poder para me curar, eu não sei se Ele vai me curar. Porque o que eu sei é que Ele vai fazer prevalecer a vontade dEle. E a vontade dEle, se me curar, é boa, perfeita e agradável. E se Ele não me curar, também é boa, perfeita e agradável. Porque da morte a gente não tem medo. Sabendo que a eternidade é o que nos aguarda, né? Agora, o que acontece é que nós não queremos isso. Porque, qual que é o tema aqui? Razões para continuar. Então, a gente entende que aqui, eu particularmente, ainda tenho muito a fazer, né? Então, eu tenho meus filhos, eu tenho sonhos, eu tenho minha família.
Mas uma das coisas que hoje, que eu demorei para entender, e hoje eu tenho total convicção disso, é que antes dos meus filhos, tem o meu amor a Deus e o meu servir a Deus. E eu entendi que eu preciso continuar, principalmente, para ser usada para transformar vidas através do Senhor. Sabe por quê? Quando eu fiquei sem andar, cada processo desses que eu vivi experiências muito sobrenaturais com Deus, que não dá para contar. A gente teria que passar uma semana aqui gravando. Que a missão é um livro grande. Mas, sabe, Além, durante todos esses anos, principalmente depois que eu tive os meus filhos, eu sempre pedi ao Senhor para que Ele me curasse, porque eu tinha 2 filhos para criar, 2 filhos para cuidar, 2 filhos para formar. Pensava na minha mãe, nas minhas irmãs, enfim, tudo. Mas quando eu fiquei sem andar, e que eu tinha dor em tudo quanto era lugar, enfim, as pessoas me visitavam e era nítido que as pessoas já estavam me pregando o céu. E era nítido também que já tinha as despedidas. Mas eu não me via morrendo. Eu não sentia. E esse é o diferencial, né? Não se vê doente, não se vê morrendo, porque infelizmente as pessoas, elas já você tem um diagnóstico desse, já passa você o caixão. Sim, sim. E assim, sem, sem nenhuma motivação ruim, uma motivação com muito amor, mas era o que elas viam diante dela, né? E tá certo, humanamente falando. E aí teve uma situação que eu entendi que realmente a morte estava muito próxima de mim. Sim. E naquele dia eu acordei, aí eu me toquei o que estava acontecendo e eu falei assim, Senhor, será que é hoje o meu dia, sabe assim? E aí eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, que eu me virei, fiz uma oração, parece que descortinou, sabe? Tirou as escamas dos meus olhos. E toda aquela oração que eu fiz durante todos os anos, nos meus momentos mais difíceis, que ela foi genuína, e eu comecei a pedir perdão a Deus. Eu falei, Senhor, me perdoe, eu fui muito egoísta. Eu orei todos esses anos, e o meu desejo é ficar viva para que eu possa continuar criando meus filhos, que é genuína, é louvável a minha oração. Sim. Mas não é só pelos meus filhos. E quando eu orava, passava na minha memória, assim, todas as lembranças do ambiente em que eu vivo, o hospital, a área paliativa, os meus amigos, porque 90% das pessoas que caminharam comigo não estão mais aqui, né? É um ou outro que sobrevive, né? E passava um filme na minha cabeça e eu falei, Senhor, me perdoa, porque não é só por isso. Me levanta para que eu possa te servir nos lugares onde ninguém quer entrar. Porque, na verdade, Helen, as pessoas estão levando palavra de força, de fé, de alegria, motivação, sejam cristãs ou não. Pessoas estão fazendo boas ações. Não é todos, existem as exceções, mas a grande maioria estão levando em ambientes onde as pessoas estão saudáveis fisicamente e as pessoas, elas são alvos para ser mais um membro de igreja, alvos para sentar mais em um banco, alvo para ir em alguma instituição. Sim. Mas o nosso papel principal como cristã é levar as pessoas à salvação eterna. E nos hospitais tem pessoas morrendo todos os dias E ninguém vai. sem ouvir a palavra que realmente vai levar ela à salvação. Entende?
Então, naquele momento, eu imaginei isso. Eu falei, Senhor, me leva aos lugares onde ninguém quer ouvir, onde ninguém quer ir. E assim como você e eu, a gente sabe muito bem como é que é uma ala onde você recebe quimioterapia. É um ambiente, eu vou falar minha experiência, você pode falar a sua, mas é um ambiente que exala morte, exala sentimento de tristeza, exala não tem nada de como que eu posso falar? Você não vê sorriso Não nas vê. pessoas. Eu lembro que quando Nem a gente consegue. mas eu lembro que no meu caso, pelo menos no meu caso, tá, Rose, eu falo que Deus ele foi muito bom comigo porque ele guardou muito a minha mente nesse processo. Mas eu lembro que quando eu ia fazer minha quimioterapia, que eu entrava, eu sentia um peso tão grande de tristeza ali dentro, e aí eu lembro que o Espírito Santo sempre falava pra mim: "Você é luz desse lugar, então você precisa sorrir". Às vezes eu estava com dor, às vezes perdia as veias, tudo, mas eu entrava sorrindo, brincando com as enfermeiras, falando, sabe? Aí as meninas falavam assim: "Nem parece que você tá doente". Foi assim, mas não é sobre mim, é sobre quem eu carrego. É igual você tá falando, não é sobre a gente, né, Rose? Exatamente, não é sobre a gente, porque sobre a gente nem estaria mais aqui. Sim. E mais, sobre a gente, se a gente acreditar que é eu falo isso, no dia que eu acreditar que sou eu que faço alguma coisa, eu tô ferrada. Acabou, acabou. E assim, então esse dia que eu fiz essa oração, a minha vida. E aí, Ale, eu vou te falar que eu falei assim: Senhor, me levanta para que eu possa te servir a lugares onde ninguém está querendo ir. E ali, a partir daquele dia, no outro dia, eu sentia, sabe? Eu contraía assim, eu sentia meus músculos contraindo. E na medida que os dias foi passando, eu fui melhorando, melhorando, melhorando. E aí, Sucessivamente. isso. As coisas foram acontecendo, eu saí da cama para o andador, e foi para a cadeira de roda para o andador, do andador comecei a andar, e as coisas foram acontecendo, acontecendo. Hoje eu sou paciente paliativa, vivo nesses fisicamente, clinicamente, altos e baixos, tempos muito bons, tempos muito mal, mas vivendo. E entendendo que o meu maior motivo de estar viva é o para quê. É para que a glória de Cristo seja resplandecida através da minha vida. Depois que eu entendi isso, e na minha vida não existe o porquê, e também, aí depois desse para quê, e aí vem minha família, e depois de tudo isso, as coisas acontecem. Quando você vive para Deus, não tem como você não ter uma vida em abundância. É verdade. Ainda que você viva em meio ao sofrimento. É verdade. Sabe, é você contar milagres em meio às lágrimas, e é você sorrir mesmo em meio à dor, e a vida continua, e é isso. E a minha vida é isso, minha amiga, você me conhece, né, a gente não consegue se falar todo dia, a gente não consegue estar junto todo dia, mas eu acho que, assim como eu, gente, tem milhares de pessoas aí, que Deus está operando, que está servindo ao Senhor, que está entrando nesses lugares. A gente conhece muitos, mas ainda é pouco para o tanto de gente que precisa Ser alcançado, né? ser alcançado. Você falou uma coisa que é importante, a mente, né. E a gente precisa entender que a nossa mente, ela também precisa estar em Cristo, né. A gente está numa era de muito coach, muito que é legal, sim, né, mas a gente é muito bom, é necessário, mas a gente não pode esquecer que a Bíblia fala que, sobretudo, a gente precisa guardar o nosso coração, né. Para a nossa mente estar saudável, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa estar além do cognitivo, sabe. É além do ensaiado, além do repetitivo, né. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o nosso caminhar, ele tem que ser todo dia, mas ele tem que ser de dentro para fora, né. Quando a gente começa a procurar algo, do externo para dentro, aí o meio de campo costuma esculhambar, né. É verdade. Mas fala pra mim, Rose,
você superando isso todos os dias, né? A cada dia mais superando isso. E eu fico muito feliz em ser sua amiga e ver a sua superação. Mas fala pra mim, qual um sonho que a Rose gostaria ainda de realizar e sabe que vai realizar? Olha, Qual é o maior sonho da Rose hoje? olha, o meu maior sonho é com certeza, falando sonho pessoal, né? Sim. É com certeza ver os meus filhos na presença de Deus, como eu tenho visto, mas um dia quando eles eram pequenos, eu orei pedindo ao Senhor para ver eles completar os 18 anos. E aí hoje meu filho já tem 18, minha filha tem 20. E hoje eu falo: "Senhor, eu quero ver meus filhos sendo prósperos na tua presença", então eu já quero ver meus filhos casando, quero ver meus filhos tendo filhos, Você sendo vovó. eu sendo vó. Então eu quero ver em vida o meu legado sendo construído, entende. Então acho que esse é o meu maior sonho. Eu quero ver os meus filhos reproduzindo isso. Sim. E isso nada mais é do que ver a nossa geração se multiplicando. É. E para quem está passando o processo ainda, Rose, que está nos assistindo e que está nesse processo, e que está aí pensando que acabou e tudo mais, e que não tem mais solução, qual uma mensagem assim, que você deixaria para essa pessoa? Olha, eu acho que a mensagem principal é que parece uma frase clichê, que se transformou isso, mas quando nós estamos passando pelo processo, quando a gente entende a brevidade da vida, a gente sabe que não é. Enquanto a vida há esperança, sabe? Por quê? Enquanto você tiver ar, você está respirando. Enquanto você está respirando, você está vendo Deus invisível ali diante de você, né? Então o que eu posso dizer é, se você está respirando, ainda que você esteja aos olhos humanos, inconscientes, sem falar, e nesse momento que eu falo, eu lembro de amigos que agora estão em CTI, que eu sei que mesmo sem ouvir, sem falar, eles ouvem, e muitas famílias até colocam para ouvir, isso é muito comum nos hospitais, viu, Ale? Então o que eu quero dizer é que enquanto está respirando, você está vendo Deus no impossível. E enquanto você estiver vendo Deus no impossível através desse sentimento, ainda há fé para você continuar. Ainda há fé. Então busque até o último dia, até o último momento. Porque enquanto há fé, há esperança. Ele pode fazer. Em Lucas 1,37 fala que para Deus nada é impossível. Então não importa o que diga o diagnóstico, não importa o que dizem os médicos, não importa principalmente o seu prognóstico. Porque se eu fosse viver de prognóstico, em 2012 eu já tinha morrido. Uau! E nós estamos em 2025. Então o que eu posso falar para essas pessoas é: feche os olhos, os ouvidos e a boca para o externo e foque no que é interno e no que é eterno. É ouvir o que está dentro e o que está no alto, que vale a pena continuar. Uau! Obrigada, amiga. Obrigada a você. Obrigada por compartilhar essa história comigo. Amém. Eu sou muito feliz que você tem me alcançado, Você direta e indiretamente. Gente, quando essa mulher recebeu o diagnóstico de cura, eu recebi junto. É sobre isso. É sobre isso, sabe? Eu recebi junto porque eu vibrei, eu celebrei, eu passei dias postando na minha página. Acho que teve gente que, nossa, tá direto repetindo, porque boas notícias precisam ser alcançadas, ser compartilhada, porque, gente, assim como a dor dividida é dor diminuída, a alegria compartilhada é felicidade multiplicada, É verdade. né? Então, a gente tá junto, Tamo junto. inclusive nesse servir, viu? É. Ó, e você tem que ser patrocinador, hein? Isso aqui precisa de recursos para continuar, e a sua oferta que vai gerar
números para você em negócios, vai gerar vida em pessoas que precisam ser transformadas. Obrigada. Viu? Obrigada Tamo junto. mesmo. Fala seu Instagram, porque você tem o Gaveta Sustentável, o Gaveta é uma loja incrível. É, Fala pra gente. o Gaveta Sustentável, ele é uma loja de moda circular, é um bazar, e ele é um bazar com propósito, e o propósito é a minha vida, né? De lá eu tiro meu sustento, eu faço algumas multiatividades mesmo durante esse tratamento. Então, o meu arroba da loja é @Gaveta Sustentável e o meu pessoal é @rosebarros_, viu? Tamo junto. Sigam ela na rede social, entre no Instagram do Gaveta, sigam o Gaveta, comprem com ela, tem cada peça linda, incrível, tá bom? E manda esse episódio para alguém que precisa realmente entender que desistir não é uma opção, que não é porque tá no processo, nas lutas lá, que vai ficar triste ou desmoronado, não, que há esperança enquanto a vida é esperança. Exatamente. Tá bom? Então, obrigada por você que nasceu até aqui. Rose, obrigada de coração por ter aceitado o meu convite. Muito, muito feliz. Foi um bate-papo incrível. Foi. A gente precisa repetir mais esse café. Com certeza. Vamos fazer parte 2, parte 3, parte 4. Tamo junto. E você que está nos assistindo aí, muito obrigada por estar nos acompanhando. Mande esse episódio para alguém. Siga-nos na rede social. Se inscreve no nosso canal do YouTube, isso nos ajuda muito. E como a Rose falou, seja um patrocinador dessa causa. Isso aí. A gente tem alcançado muitas vidas no off. Viu? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tá.